Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos ouvindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha. São conhecidos como companheiros da caverna. Esses três companheiros da caverna, esses homens aos quais Allahu Azza wa Jal respondeu-lhes o questionamento, respondeu-lhes aquilo em que era prece, é algo que a gente tem que lembrar que todos os muçulmanos podem ter as respostas daquilo em que desejam. Vou repetir, todos os muçulmanos podem ter. E essa é uma relação que muitas vezes os muçulmanos e muçulmanas esquecem disso. Que através das práticas que vocês fizeram, conhecido como al-wasila, ou através das súplicas às quais vocês podem fazer o duá, sejam através dessa wasila, daquilo em que vai lhes aproximar, né, da resposta, ou daquilo em que vocês têm como duá, da pergunta, da súplica, daquilo que vocês pedem a Allah, Allahu Azza wa Jal sempre responderá. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz: perguntem, peçam a Deus aquilo em que são dos seus favores, ou seja, dos favores de Deus, porque com certeza Deus gosta que as pessoas o perguntem, peçam a Ele, né? Essa é uma relação importantíssima, em que o muçulmano tem que entender que ele tem que se voltar para Allah Azza wa Jal, né, nos assuntos, sejam eles quais forem, desde que estejam dentro daquilo que são coisas, né, nós chamamos de halal. Então esses três homens estavam caminhando e chegou o entardecer e um temporal em outra transmissão. Então eles adentraram a caverna para que pudessem passar a noite. Eram três companheiros de viagem. Esses três companheiros adentraram a caverna para que pudessem passar a noite e não ficasse um relento, não ficasse a chuva que estava ocorrendo. Mas quando eles adentraram a caverna, sentaram-se, uma pedra gigante rolou e selou a caverna. Ou seja, eles não tinham como sair. Eles não tinham outro local para sair. Ficaram presos dentro daquela caverna. E agora? O que eles iriam fazer? Não há uma saída. Então, um deles disse: só há um caminho, pedindo ao Allahu Azza wa Jal, através das nossas ações. Ou seja, aqueles três homens deveriam se voltar para Allahu Tabaraka wa Ta'ala, para Deus louvado seja, pedindo. Allahu Azza wa Jalla lhe diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ou seja, Allahu Azza wa Jalla lhe diz: e se seus servos de Deus lhe questionarem sobre mim, dizem que eu estou o quê? Próximo, e responderei o pedido daquele em que pedir, que fizer o pedido, que levantar as suas mãos para o céu, aqueles que se voltarem para Allah Tabaraka wa Ta'ala, pedindo algo, pedindo um favor, pedindo algo que necessita, seja físico, por exemplo, de uma saúde, seja alimentar, seja qualquer assunto que esteja dentro daquilo em que é permissível. Então, o primeiro homem disse: ó meu Senhor, eu tenho dois pais muito velhinhos, já atingiram uma idade avançada, e eu não gostava de servir a ninguém, nem a minha família, minha esposa e meus filhos, e nem os trabalhadores, antes de servir a eles. Ou seja, ele era um homem preocupado com o bom tratamento dos pais dele. Então ele não queria o quê? Servir, e aí no caso aqui, fosse a alimentação que fosse, aos seus pais, ou seja, antes da sua esposa e seus filhos, e antes mesmo dos serviçais aos quais ele tinha. Então, um dia, ele disse: eu me atrasei, porque fiquei num dia alongado, ou seja, estava muito ocupado e o tempo passou. Fui, ordenhei a vaca, tirei o leite, mas quando cheguei à minha residência, encontrei que meus pais já estavam dormindo, ou seja, aqueles dois idosos já haviam dormido. E ele não queria servir a sua esposa, aos seus filhos, aos trabalhadores, antes que ele servisse a quem? Aos seus dois pais. Antes que ele desse de beber do leite a qual ele havia trago, para os pais antes de todos, pois era o bom tratamento em que ele tinha para com seus pais. Allah Azza wa Jalla lhe diz: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
Allah Azza wa Jal, ele disse, e adorem a Deus somente a Allah, e não associem nada a ninguém. E o bom tratamento dos pais, birrul walidain, é algo que é o maior dos pecados depois da idolatria, o maltratamento dos pais. Uqul walidain, que é o maltratamento, os maus tratamentos dos pais, é o maior pecado depois do al-ishrak billah, ou shirku billah, a idolatria. Então esse homem estava preocupado no tratamento dos pais dele da melhor forma possível. Imagine só, ele não queria dar o leite, nem à sua esposa, nem aos seus filhos, nem aos empregados, antes que seus pais idosos pudessem tomar desse leite, antes que seus pais idosos pudessem beber desse leite, que ele pudesse dar a eles. Então ele disse, fiquei ao lado deles e tive medo de acordá-los. Ele não queria incomodar os seus próprios pais, ele não queria incomodar aqueles dois idosos que estavam dormindo. Então ele disse, eu fiquei ao lado dos meus pais com a vasilha, com o leite, até que amanhecesse e eles acordaram. Então, antes que eu desse o leite para minha família e todos os outros, eu dei aos meus pais. Ele não deu alimento nem para os seus próprios filhos, esperando que seus pais idosos tomassem do leite, o bom tratamento dos pais. Olha o pensamento, ele disse, meu Deus, eu fiz isso procurando o teu beneplácito, o teu agrado. Então nos livre dessa pedra. Olha o pedido em que ele fez. Ele usou o asila para que ele se aproximasse de Allah Tabaraka wa Ta'ala pela ação que ele havia feito do bom tratamento dos pais, birrul walidain, que depois do Tawhid, a unicidade de Deus, é que o muçulmano deve se preocupar, o bom tratamento dos pais. O Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ele perguntou, ó mensageiro de Deus, qual a ação mais amada por Deus? Ele disse, a oração ao seu tempo. E depois, o mensageiro disse, o bom tratamento dos pais. E então ele disse, e depois? O jihad fi sabilillah. Imagine só, depois da oração ao seu tempo, que é o que? Adoração de Allah Tabaraka wa Ta'ala, o bom tratamento dos pais é a segunda maior ação em que você pode fazer. E foi dessa forma em que esse homem pediu a Deus. Então Allah Azza wa Jal afastou um pouco a pedra. Mas eles ainda não conseguiriam sair, passar por aquela pedra, depois de ter se movido um pouquinho, em que ele se utilizou através da aproximação de Allah Azza wa Jal. Então, o profeta Muhammad continuou contando a história. O segundo homem disse, eu tenho uma prima em que eu a amo muito. Eu a amo mais do que todas as pessoas no mundo. Aquele amor, obviamente, de homem para mulher. Ou seja, da relação, dos homens, entre homens e mulheres. Mas ela sempre esteve distante de mim. Até que um dia, as dificuldades bateram à porta dela. E eu, que sou um homem abastado, ela veio pedir ajuda. Então, eu a ofereci 120 moedas de ouro. Mas, para que ela pudesse ser ajudada por mim, ela teria que se entregar a mim. Ou seja, cometer o adultério. Cometer o pecado do quê? Do adultério. Esse era o pensamento em que ele queria, pois ele a desejava. Ele tinha por ela um grande desejo, a sua prima, bela, uma mulher bela, em que ele tinha sobre ela o quê? Todo esse desejo. Então, quando ela veio no estado de necessidade pedir a ele algo, ele viu a oportunidade de se voltar para tentar fazer algo errado. Pois a gente sabe, o Shaitan está próximo. Obviamente, essa porta seria aberta. Allah Azza wa Jalla lhe diz, وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah Azza wa Jalla lhe diz, e não se aproximem do adultério. Qualquer coisa que abra a porta para o adultério, por exemplo, a pessoa não deve se aproximar. Olha a oportunidade que ele estava vendo. Porque com certeza é uma obscenidade e um péssimo caminho. Porque as pessoas vão estar fazendo outras práticas. O adultério é uma dessas práticas que levará a outros comportamentos. As pessoas acham que não.
As pessoas acham que não há problema nenhum. Existem várias discussões hoje abertas exatamente por causa disso. E, infelizmente, muitas dessas portas podem ser fechadas para não entrar em outras discussões desnecessárias. Se há ou não permissibilidade para isso ou para aquilo. Então, ela aceitou, pois ela estava num caso de necessidade. Então, quando ele estava para consumar o adultério, ela disse: tema Allah e não me tome senão por aquilo em que é o verídico, por aquilo em que é halal, permissível. Ou seja, ela não teria problema nenhum para se casar com ele. Se ele casasse com ela, não haveria problema nenhum. Mas ela não queria o quê? Cometer o erro, cometer aquilo em que naquele momento era o adultério, em que ele acaba se aproximando. Então quando ela disse, né, tema Allah, ele parou. Ele parou. Ele se arrependeu daquilo em que ele estava fazendo. Allah Azza wa Jalla lhe diz: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Olha o que Allah Azza wa Jalla está falando. Menos aqueles que se arrependerem, se remendarem os seus comportamentos, né? E isso for declarado. Ou seja, cometeu um erro, corrigi-lo. Então Allah ele diz: então eu darei a ele a remissão, pois eu sou o remissório, o misericordiador. Qualquer pessoa que tiver numa prática de um pecado, em que a pessoa estiver fazendo, estiver próximo, estiver cometendo, ou quase vai cometer, você pode mudar. Mude a sua condição, deixe de cometê-lo. Não por causa das pessoas, mas por causa de Allah. Volte-se arrependido, pois o arrependimento é o quê? Aceitar o erro. Se estiver fazendo, abandoná-lo, não voltar a repeti-lo. Se for contra alguém físico, moral ou financeiro, repará-lo. Isso é o quê? A tauba. Então Allah Azza wa Jalla está nos mostrando. Então ele disse: ó meu Deus, eu fiz isso procurando o teu beneplácito, o teu agradamento. Então nos livre dessa rocha. Ele usou da mesma forma, pois deixar de cometer um pecado também é uma boa ação. O que muita gente acha que não é. Sim, a tauba e al-istighfar são boas ações. Então o arrependimento de um indivíduo, quando ele deixa de cometer um pecado, ou ele cometeu um pecado e se arrepende daquele pecado, isso também é uma boa ação. E foi o que ele fez. Essa boa ação em que ele se afastou daquilo em que ele poderia ter cometido, que era exatamente o quê? O adultério. Então Allah Azza wa Jalla, com aquele arrependimento sincero do homem, lembrando que o arrependimento deve ser sincero, porque muita gente pensa que arrependimento é só falar o seguinte, né? Quando está cometendo algo de errado, ele para de cometer naquele momento, daqui 2 minutos ele volta de novo, daqui 2 minutos ele volta de novo, se arrepende, volta de novo. Não, não é isso. O arrependimento é sair do erro. Se um dia voltar a cometê-lo, se arrepender de novo. Mas o que a pessoa não pode fazer é achar fazer istighfar, porque ele está fazendo algo errado e depois ele vai fazer de novo. Não é isso. As pessoas entendem errado. Então esse homem, depois de ter quase cometido algo errado, ele mudou a sua nia. Porque a gente tem que entender o seguinte, a intenção, ela vai ser o quê? Precedida à ação. Então se a pessoa intencionou algo errado, mas ele não cometeu, ele vai ter uma recompensa como se tivesse feito uma boa ação. Olha que maravilha. Será escrito para ele uma boa ação. Porque ele deixou o quê? De cometer aquele erro. Ele mudou a sua intenção. Então ele mudou a intenção de cometer o quê? O adultério. Afastou-se dela e emendou-se. Então Allah Azza wa Jalla afastou mais um pouquinho a pedra, mas eles viram que ainda não tinham capacidade alguma de sair. Então o terceiro homem disse: meu Deus, eu contratei vários trabalhadores. E quando terminaram o seu serviço, eu paguei a todos menos um, que partiu sem receber. Eu peguei aquela riqueza a qual ele havia deixado e fui lá e coloquei de volta na minha fazenda. Ou seja, né, ele voltou a financiar o dinheiro para que pudesse aumentar. Né? E quanto mais
ele via, depois daquele financiamento com o dinheiro que pertencia a uma pessoa que havia viajado, aumentou-se as riquezas, aumentaram-se muito as riquezas, os animais em quantidade gigantesca. Então passou-se um tempo, e esse homem um dia voltou e disse a mim: olha, eu vim para pegar aquilo em que eu tenho para receber, aquilo que eu deixei para trás. Então o homem disse: está vendo isso tudo que você vê com seus olhos? Tudo que você está vendo, essa quantidade de animais, de vacas, de camelos, de ovelhas, tudo isso lhe pertence. O homem disse: não, brinca comigo. Não fala assim. Eu só quero receber o que eu tenho para receber e vou embora. Ele disse: eu não estou brincando com você. Tudo isso em que os teus olhos estão vendo pertence a você. Daquela riqueza a qual você não levou no primeiro momento, quando você foi embora. Tudo isso que você vê com os teus olhos lhe pertence. Tudo isso que você vê com os teus olhos lhe pertence. Não estou brincando com você. Então ele, admirado, levou tudo que estava ali, pois tudo lhe pertencia. Olha a honestidade desse homem. Ele poderia ter pego essa riqueza, não ter pago a ele a nada, ter guardado, ficado para ele. Ou então ele poderia, quando o homem viesse cobrar a ele, dar somente aquilo em que ele tinha para receber. Mas não. Ele pegou aquela riqueza em que ele se utilizou para aumentar a riqueza em que ele tinha, que não lhe pertencia, a partir do momento em que ele usou aquele dinheiro, aquela riqueza que foi deixada para ele, para que aumentasse tudo o que tivesse ali. Aquele homem deu a ele, entregou a ele, por honestidade, pois o muçulmano, ele é honesto. Ele sabe aquilo que cada um tem o seu direito. Então, se aquela pessoa tem para receber algo, deve ser pago. Não pode um muçulmano ficar enrolando as pessoas. O muçulmano, que é empregador, não pode nem pensar em prejudicar o seu empregado. Pelo contrário, ele deve dar ao seu empregado uma condição para que ele esteja bem, que ele possa sair daquela condição em que ele esteja, ou então que ele tenha uma vida melhor. Não é pagar um miserê para que ele tenha problemas financeiros. Não, o muçulmano pensa sempre nessa condição. Agora imagine só, o homem que guardou aquela riqueza toda do homem que ele tinha para receber. Então ele disse: meu Senhor, eu fiz isso procurando o teu beneplácito, o teu agrado. Então afaste para nós essa pedra. Então a rocha se moveu e eles conseguiram sair. Se livraram da condição em que estavam exatamente pela resposta a qual Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, deu a eles. E disse vosso Senhor: peçam a mim, que eu vos responderei. Peçam sinceramente aquilo em que vocês necessitam, aquilo que vocês querem, que Allah Azza wa Jal vai lhe responder. Olha a história desses 3 homens, os comportamentos aos quais eles estavam, daquilo em que eles receberam de Allah Tabaraka wa Ta'ala, porque as boas ações as quais eles fizeram para que pudessem ter a resposta de Allah Azza wa Jal. As boas ações em que eles fizeram, porque a boa ação do bom tratamento dos pais, como eu disse, depois da adoração de Allah Azza wa Jal, vem junto. O bom tratamento dos pais vem junto. Abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah Azza wa Jal está falando a adoração de Deus, sem associar nada a ninguém. E o bom tratamento dos pais vem junto. Ou seja, a pessoa que faz shirku billah e a pessoa que faz o mau tratamento dos pais está fazendo os 2 maiores pecados. Está fazendo das 2 maiores boas ações, a adoração de Allah e o bom tratamento dos pais. Então, ele disse o quê? Esse bom tratamento dos pais. Óbvio que se seu pai ou sua mãe quiserem que você deixe a obediência de Allah Azza wa Jal, não é permissível ao muçulmano deixar, abandonar a adoração de Allah Tabaraka wa Ta'ala por causa dos pais, ou por causa de qualquer outra pessoa. A adoração de Allah Azza wa Jal, a adoração de Deus, é obrigatório e não é permissível que o muçulmano se afaste dela.
nem por causa dos próprios pais. Isso não é permissível. Se eles te pedirem ou te ordenarem um comportamento que vai contra aquilo que é ordenado por Deus, a obediência, não é permissível. Então essa é uma relação em que o muçulmano tem que entender. O segundo homem, assim, no sentido do adultério, como eu disse, é um pecado grave. As pessoas nem ligam hoje. Aqui no Brasil as pessoas nem ligam mais. Isso até na revelação anterior, a revelação do profeta Muhammad alayhi salatu wasalam do Alcorão, como a revelação do Injil ou da Taurá, tudo isso foi proibido o quê? O adultério. Mas as pessoas pensam que adultério é o cometimento do homem ou da mulher casada. Não. O adultério é qualquer pessoa que tiver relação sexual e não é casado com a pessoa que ele está tendo a relação sexual. Seja essa pessoa casada ou não. Pessoas solteiras tendo relação sexual estão cometendo o adultério. Ou aquilo que aproxima do adultério, por exemplo, ficarem conversando no telefone, ficarem conversando através de qualquer dessas redes sociais. Não importa. Nem o noivo pode falar com a noiva. Nem o noivo pode falar com a noiva. Nem o noivo, vou repetir, pode falar com a noiva. Nem através de redes sociais, não pode sair com ela. Tudo isso não é permissível. Então Allah Azza wa Jalla nos proibiu essas coisas exatamente por quê? Porque são coisas que levarão ao quê? Ao mau caminho. Como ele diz, é fahisha. É obscenidade. Depois ele diz, é um mau caminho. É o quê? Mau caminho. Vão levar as pessoas para outros comportamentos tais. Tantas pessoas hoje nesse comportamento. Então, é necessário que o muçulmano entenda esse comportamento. E o terceiro homem, que está mostrando o quê? O resguardar. Aquele homem que está resguardando o direito de outro. Cabe ao muçulmano, cabe à muçulmana resguardar o direito do outro, da outra. Não enganando aquele muçulmano, por exemplo, que tem um empregado e ele não paga os seus direitos, achando que está fazendo uma grande coisa, está cometendo um pecado. Isso é um pecado grave. É do kabair. Mas quantos muçulmanos não entendem isso? Porque o kufar faz isso. Aí depois tem os comportamentos que a gente ouve muito aqui no Brasil, foi na justiça do trabalho e ele ganhou. Não, porque está cometendo algo que é um pecado. E por lei também é crime. Então pagar aquilo que deve ser pago é algo determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por Deus louvado seja. Você deve ao seu empregado, faça questão de pagar. É como o zakat. Faça questão de pagar o zakat. Não coloque na sua cabeça, como muitos muçulmanos que têm dinheiro, que acham que ele vai pagar o zakat, a pessoa vai usar errado, porque é o dinheiro dele. Primeiro, não é o seu dinheiro. Isso é determinado por Deus aos pobres e aos necessitados. Não é para dar na mesquita ou qualquer outra pessoa. Não, aos pobres e necessitados. Se houver beit zakat, ou seja, a casa do recolhimento do zakat, deve ser recolhido para aquelas pessoas que são amalina aleiha, são aqueles que trabalham no recolhimento do zakat. Se esses que estão trabalhando no recolhimento do zakat, então será distribuído através da casa do zakat para aqueles que necessitam, para aqueles que são pobres, para aqueles que são filhos do caminho, para aqueles que são endividados. Todas essas pessoas receberão, por exemplo. Tá bom, zakat? Então, dar o direito daqueles que devem receber. Isso aqui é obrigatório. Ou seja, aquilo em que esse homem fez, de resguardar a riqueza daquele homem, isso foi uma ação da fé. Porque só aqueles que têm fé obedecem a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Essa é a relação mais importante. Então, a história desses três homens que tiveram as respostas das suas preces, a qual Allah Azza wa Jalla respondeu a eles. Por quê? Porque voltaram-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, tem alguma dificuldade? Tem algo que você necessita? Você quer uma cura? Você tem uma necessidade financeira? Você tem algo que você quer? Você não está conseguindo ficar grávida? Você tem uma doença? Não importa. Volte-se para Allah. Volte-se para Allah. Use suas boas ações. Olha, meu Deus, Allah, eu jejuei o mês do Ramadã, querendo o teu beneplácito. Não há problema nenhum. Tá bom? Então essa é uma relação dessas boas ações em que esses homens fizeram, né? E lembro, o deixar de cometer um pecado é uma boa ação. Porque se você cometer o pecado, é uma má ação. Você mudou a sua intenção, tá bom? Então houve a modificação da intenção aqui. Então ele deixou de cometer o adultério. Então se você estiver próximo de cometer um pecado, mude a sua intenção, meu irmão. Não caia no pecado, não caia nos passos do demônio, a qual ele está fazendo. Isso é o que? Rutuat shaitan.
Isso aqui são os passos do demônio. Tá? Então, lembrem-se disso. Eu agradeço sempre a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.